Bom dia a todos, é um prazer, uma honra para a gente estar aqui presente também nessa apresentação de cases super interessantes. O desafio de ser a última empresa a apresentar, espero que a gente consiga prender a atenção de vocês, tanto quanto os colegas que já apresentaram. Meu nome é Fernanda Mendes, eu sou head da área de desenvolvimento organizacional da Roche, a gente é chamado lá dentro de desenvolvimento de talentos. E estou aqui com a Camila, que é coordenadora da área de desenvolvimento corporativo, e a gente veio aqui falar um pouquinho do case. Eu vou primeiro introduzir algumas informações sobre a Roche, e a Camila vai falar especificamente sobre o case. Então, só para contextualizar, a gente poder apresentar quem é a Roche, eu represento aqui, junto com a Camila, a Roche Farmacêutica. Nós fazemos parte do Grupo Roche. O Grupo Roche no mundo é uma empresa de origem suíça, foi fundado em 1896. A gente tem 94 mil colaboradores no mundo. Tivemos aí em 2016 um faturamento de 174 bilhões. Somos uma das empresas líderes em pesquisa e desenvolvimento no mundo. 20% do nosso faturamento é destinado à pesquisa de novas moléculas que vão trazer a cura para doenças ainda não descobertas. A gente está presente em 150 países e temos como valores integridade, coragem e paixão, e vocês vão ver que esses valores permeiam muitas das ações que a gente faz. Nós somos líderes em oncologia. Hoje é o carro-chefe da companhia, apesar da gente ter vários medicamentos que estão presentes aí no balcão da farmácia, muitos de vocês devem ter usado em algum momento da sua vida, mas a nossa força de trabalho está focada na promoção dos medicamentos, basicamente de oncologia e doenças raras e imunologia. A gente é a maior empresa de biotecnologia do mundo. E, como eu falei, a gente tem uma linha de pesquisa e desenvolvimento super robusta e um pipeline bastante promissor aí para os próximos anos. Se Deus quiser, a gente vai seguir aí trazendo soluções, buscando soluções para algumas doenças que ainda não foram encontradas. Aqui em São Paulo fica a nossa sede. A gente é a 7ª maior afiliada do grupo. No Brasil, temos cerca de 1.300 funcionários. Temos 86 anos aqui no Brasil e, no ano passado, faturamos 2,6 bilhões. E só para... porque todo mundo conhece a gente pelo Rivotril, né? Vocês estavam esperando eu falar, né? Mas a gente já não promove há muitos anos, é um produto que não precisa ser promovido. Como eu falei, o nosso carro-chefe, esses são os produtos que hoje estão no portfólio dos profissionais que a gente desenvolve dentro da companhia. Então, a gente tem o portfólio de oncologia, basicamente câncer de mama, pulmão, câncer de pele e linfoma. A gente tem também a área de neurologia com o Prolol para Parkinson, transplante, a pneumologia e a área de imunologia e inflamação com a artrite reumatoide e doenças autoimunes. E aí a Camila agora vai falar um pouquinho do plano. Bom, gente, o nosso plano ele foi um plano de muito trabalho, porque ele focava na sensibilização de pessoas. A gente sabe o quanto é difícil a gente trabalhar com essa sensibilização, muitas vezes, que vai muito além de um conhecimento técnico, né? A gente está falando aí de mudança de comportamento. Então, vou contar um pouquinho para vocês da história. Tudo começou em 2011. Não vai ser uma história tão longa assim, eu vou resumir a história, mas a gente começou em 2011 com a pesquisa GELS. A pesquisa GELS é uma pesquisa global, tá, da Roche. Ela é aplicada em todas as afiliadas. E essa primeira pesquisa, ela tem o objetivo de colher a opinião dos nossos funcionários e entender o nível de engajamento dos funcionários, principalmente, para que a gente possa fazer melhorias contínuas e assegurar que a Roche seja um excelente lugar para se trabalhar. Nessa primeira pesquisa, em 2011, todo o Grupo Roche teve um ponto muito crítico, né, que nos alarmou bastante. No Brasil, especificamente, a gente viu que 54% dos funcionários entendiam que o seu gestor ele poderia ter maior foco em pessoas.
né? Isso foi um alarme para todos nós e alguma coisa precisava ser feita, né? Então, o que a gente começou a pensar? O primeiro passo dado, o CEO global da Roche, o Severin Schwan, ele se reuniu com todos os general managers das afiliadas, primeiro para entender o que é esperado de um gestor, o que é uma liderança, né, que a Roche espera. Então, foram feitas diversas reuniões para poder mapear o que significava uma liderança de qualidade na Roche. E assim nasceram 7 frases, naquele momento, que direcionavam a liderança de uma forma inspiradora. Eu vou mostrar para vocês aqui os nossos 7, que a gente chama 7 leadership commitments, 7 compromissos de liderança que nos norteiam hoje. Então, o primeiro deles, eu tenho interesse genuíno nas pessoas. O segundo, eu escuto com atenção, digo a verdade e explico por quê. O terceiro, eu autorizo e confio nas pessoas para a tomada de decisões. Eu descubro e desenvolvo o potencial das pessoas. O quinto, eu me esforço para obter resultados excelentes e extraordinários. O sexto, eu defino prioridades e simplifico o trabalho, super fácil, né, no nosso dia a dia hoje. Eu parabenizo as pessoas por um trabalho bem feito. Então, essas 7 frases que foram definidas norteiam, né, até hoje os nossos líderes. E cada uma delas também traz alguns descritores para que isso fique muito claro. Então, é o como, né? Eu tenho a informação aqui, mas e o como? Como eu coloco isso em prática efetivamente? Eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem. Então, todas as frases têm esses descritores. O primeiro, então, o que significa ter interesse genuíno nas pessoas? É investir ativamente seu tempo em conhecer as pessoas, saber o que elas fazem, entender o que motiva as pessoas a darem o melhor de si e se comunicar com as pessoas de modo a gerar entusiasmo e comprometimento. Não é uma tarefa fácil. Então, naquele momento, em 2011, a gente sabia que tinha aí um longo caminho a percorrer, porque elas eram apenas ainda frases colocadas, né, e que isso precisava permear a empresa como um todo. Então, em 2012, aqui no Brasil, a gente iniciou alguns planos de ação bastante pontuais, bastante específicos, para começar a implementar isso no dia a dia dos nossos colaboradores. Começando, então, com o onboarding de novos gestores, né, garantindo a disseminação do modelo de liderança para todos os líderes e todas as promoções, né, os novos líderes admitidos e promovidos. Programas de desenvolvimento contínuos, focados nessas competências que fortaleciam esse novo modelo de liderança. Workshops pontuais também com ferramentas, para que os líderes fizessem uma gestão alinhada a esse novo modelo. Feedback coaching, então, para orientar e também poder acompanhar esse comportamento dos gestores, alinhados ao modelo de liderança. E a avaliação de performance, ela já estava atrelada também aos leadership commitments. Então, todos os líderes precisavam ter também, identificar quais eram os seus compromissos de liderança que precisavam ainda ser desenvolvidos e eram medidos dentro dessa performance. E aí, ao final de 2012, a gente não aplicou novamente a pesquisa GELS, porque ela não é uma pesquisa que acontecia anualmente, mas tínhamos aí, pela primeira vez, a Roche participa da Great Place to Work. Alguns de vocês devem participar também da pesquisa Great Place to Work. E pela primeira vez, aí nós conseguimos medir, então, o índice focado em pessoas, né? Para quem participa na Great Place, sabe que existem 5 dimensões diferentes, né, de avaliação, e a dimensão credibilidade é a que avalia as perguntas relacionadas à liderança. Então, dentro dessa dimensão, a gente teve aí um índice de satisfação, em 2012, de 70%. Apesar de não ter a pesquisa GELS aplicada aqui em 2012, a gente já percebeu que houve um movimento, né, dentro de foco em pessoas. E, no geral, nós ficamos aqui também com 73% de satisfação no índice geral da Great Place e em 70ª posição aqui entre as melhores empresas para se trabalhar. Ainda tinha um caminho longo, a gente ainda tinha muito mais a fazer, né? A gente sabia que era só o começo, até porque a média das melhores empresas globais, aqui pela pesquisa GELS, que é a pesquisa interna, ela era de 72%. Então, sabíamos ainda que tinha um caminho para ser percorrido. Em 2013, a gente
percebeu que assim, o resultado foi ainda melhor. A gente teve também algumas ações específicas para disseminar os compromissos de liderança. Então, nós tivemos happy hours com os nossos diretores, eles se envolveram bastante nesse processo também, sendo sponsors das atividades. Então, eles, as sextas-feiras, eles patrocinavam happy hours ao final do dia, para poder se aproximar também das equipes. A gente sentia que ainda estava naquele processo de aproximação, ainda havia um distanciamento, então isso era muito importante, e principalmente fazer isso de uma maneira descontraída, né? Workshops de carreira focada nos leadership commitments e ações de comunicação pontuais para engajar as equipes. A gente aplicou a pesquisa GELS, então, em 2013, novamente, e tivemos aí um índice de 60% de satisfação no índice de foco em pessoas, né? Quer dizer, um crescimento considerável aí já de 2011 para 2013. E, além disso, nos índices gerais, nós também crescemos, foi para 88%, o índice geral de engajamento. E, além do Trust Index da Great Place 81, no ranking das melhores empresas da Great Place, nós ganhamos aí 40 posições. Quer dizer, foi uma estilingada aí de um ano para o outro. E o que a gente imaginou? Bom, estamos no caminho, né? 2014, então. O que a gente imagina? Resultados, né, crescentes. Só que não foi o que aconteceu. Nós tomamos um grande susto em 2014 com os resultados, porque justamente foi um ano onde nós tivemos uma mudança de presidência. E isso a gente sabe o quanto impacta na nossa liderança e, consequentemente, né, em todos os colaboradores. Então, tivemos uma série de reestruturações na empresa, foi um ano bastante crítico, onde nós caímos aqui, essas posições aqui. Então, a gente acabou aplicando a pesquisa GELS no final de 2014, tivemos essa queda no índice de foco em pessoas novamente. Assim como também nos índices gerais, caímos em todos eles. Perdemos 3 posições aqui também, dentro da Great Place to Work. Bom, a partir de 2015 era o momento de retomar o fôlego, então, e falar, a gente precisa realmente de um trabalho ainda mais forte, ainda mais conciso, e que esses conceitos estivessem ainda muito no dia a dia das pessoas, dos nossos líderes. Então, começamos um trabalho bastante robusto, com foco na capacitação da liderança. Como que funcionou esse trabalho? Todos os líderes da Roche fizeram assessments 360 e 180, 360 para quem tem equipe, 180 para quem não tem. Assessments do CCL, vocês devem conhecer. E tivemos uma consultoria local, certificada pelo CCL, para fazer essas devolutivas também com cada um dos líderes. Então, foi um processo bastante robusto, bastante profundo, e que trouxe também muita clareza para cada um dos líderes de quais eram os seus pontos críticos e quais eram os pontos que já estavam mais desenvolvidos. Além disso, a participação desses líderes em workshops focados em leadership commitments, focado em todos aqueles statements, para que cada um entendesse mais a fundo o que eram os leadership commitments, de uma maneira ainda mais forte, e os encontros de desenvolvimento para trabalhar, principalmente, inspiração e influência. Que não é uma tarefa também muito simples, né? Então, todas essas ações, elas foram apoiadas através de dicas de leituras, filmes, livros, que eram disparados aí mensalmente também, sempre vinculados aos compromissos de liderança. Além disso, também nós envolvemos toda a liderança para que tivessem conversas com as suas equipes, mostrando às equipes quais eram os seus pontos fortes, quais eram os seus pontos a desenvolver, e até chamando as equipes também para apontarem, vocês acham que, quais vocês acham que são os meus pontos fortes e pontos a desenvolver, para que isso pudesse ficar cada vez mais forte e orgânico também dentro da empresa, né? Aqui são alguns exemplos, então, de filmes e livros que nós íamos enviando, né, mensalmente, em 2015, para todos. E sempre, como eu disse, vinculados. Então, a gente sempre, por exemplo, se mandasse essa dica de livro, o Líder Integral, a qual compromisso de liderança esse livro está atrelado? Para que essa reflexão fosse feita também e as pessoas pudessem focar naqueles compromissos em que elas precisavam se desenvolver melhor.
E aí, em 2015, tivemos novamente a Great Place to Work, a pesquisa, com 79% no índice de foco em pessoas, ou seja, tivemos um crescimento aí de 10% já em 2015, recuperamos aí a subida, né? Aqui também, no Trust Index, no resultado geral, tivemos 78%, e no ranking das melhores, ficamos em 26ª colocada dentro das melhores empresas para se trabalhar. Foi um resultado muito positivo, muito comemorado internamente. Então, continuamos o trabalho em 2016. E aí, em 2016, a gente procurou focar muito na questão prática. Como a gente percebeu que estava consolidado, as pessoas entendiam o que eram esses compromissos, mas e aí, como é que você coloca isso na prática? Como está sendo feito na prática, né? Como ele realmente está acontecendo? E o nosso desafio maior era trazer exemplos reais, então, desses compromissos. A gente criou pílulas mensais também de conhecimento para que fossem disseminados mês a mês. Então, cada mês a gente falava de um commitment especificamente, sempre divulgando nos nossos canais internos. Tanto a gente tem algumas televisões internas, os e-mails, comunicações físicas também. Então, mês a mês, a gente focava naquele compromisso de liderança. Toda a empresa estava muito envolvida nisso, todos sabiam em que momento que a gente estava. Né? Agora a gente entrou no mês do compromisso 6, por exemplo. Né? Então, todos sabiam exatamente o que estava sendo disseminado naquele momento. E também recebíamos exemplos reais de como esses compromissos estavam sendo aplicados. E esses exemplos eles eram passados também nesses canais internos, com as imagens dos líderes e dos liderados. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que foi feito pelos nossos líderes globais em 2016, falando de como, a gente tinha algumas perguntas e como eles aplicavam na prática esses compromissos. We have implemented the commitments in all of our global processes. In all aspects, in the training. By spending much more time listening to people. So I always begin each and every meeting talking about those things that are important to the person and not so much about the work. You know, how was your weekend? How are things going for you? Is there anything that I can do to help? By increasing the visibility and access of senior leadership. And I've gotten each member of my leadership team a large poster of the leadership commitments for their offices. It really helps keep them top of mind. The leadership commitments change our focus from tasks to people. They allow me to be more explicit and more conscious about my leadership behaviors and actions. I think it's helped us to be more aware of the behaviors we should exercise. It's also opened up new dialogue with other Roche leaders. Allowing for a greater collaboration. We really increase the interaction with our people. Leadership commitment build a bonding between the leader and the employee. It gave us a common language to use, to talk about amongst ourselves and also in the organization. The leadership commitments are important because our people are important. They are unique, simple, meaningful. They create high standards for all leaders to follow in the organization. Because all employees deserve great leaders. I think the leadership commitments are great. I hope they stay with us for a long time. They really leave room to demonstrate them your way. It's important to strive every day for extraordinary results. These 7 commitments capture the essence of what great leadership is. I really like that having a genuine interest in people is the first one, because first things should come first. Esse último depoimento foi do nosso diretor médico, né, falando que as coisas mais importantes devem vir em primeiro lugar. Bom, gente, para finalizar, então, 2016, tivemos muitos motivos para comemorar aqui, com esse crescimento também de 81% de credibilidade em relação a foco em pessoas, e ganhamos ainda mais 2 posições no índice geral de melhores empresas para se trabalhar.
Nós trouxemos aqui alguns outros resultados importantes. Então, falando bem rapidamente, na Great Place to Work de 2016, nós também tivemos um crescimento grande, tanto na oportunidade, nessa pergunta, né, que é qual é o principal fator de retenção na empresa. Então, os dois principais fatores aqui, a oportunidade de desenvolvimento e valores. A gente sabe que valores, a empresa ter valores alinhados ao seu propósito é algo muito forte, algo que realmente faz a diferença para os funcionários, impacta em resultados. E a quantidade de feedbacks também recebidos nos últimos 12 meses. Nós partimos de 2015 com 40% das pessoas com mais de 3 feedbacks no ano, e em 2016, 45% dos nossos funcionários com mais de 3 feedbacks por ano. A gente sabe que é algo bem... é muito alto esse número. Vou passar aqui que a gente está já no tempo. E aqui alguns depoimentos, entre eles do nosso diretor médico, falando que o mais difícil de ser alcançado ao se desenhar um programa tão abrangente quanto os compromissos de uma boa liderança é garantir que haja realmente mudanças positivas e concretas em relação dos líderes com seus times. Ele fala aqui das pílulas de reflexão do programa de sensibilização foram cruciais para esse desenvolvimento. Então, gostaria aqui de agradecer a presença de vocês e passar aqui a palavra para a Fernanda. Também eu acho que a principal mensagem que fica aqui, esse é um programa que foi desenvolvido localmente, a partir de uma estrutura global. Nós não tínhamos custo, assim, não tínhamos investimento, então essas ações foram planejadas pela equipe local e implementadas com recursos que a gente já dispunha. E eu acho que a grande mensagem é a importância que a liderança tem dentro de uma empresa e qual é o poder de transformação que essa liderança tem. Quando a gente desenvolve essa liderança, a transformação a gente vê em termos de ambiente de trabalho, mas também em termos de resultados da empresa. Então, acho que essa é a nossa principal mensagem. Obrigada.